as velhas ruas da nossa linda capital. O vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas no quintal. Pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão. Depois visita uma favela e alegra o triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta um leve passarinho do seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Salmo de número 105, assim diz: agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem elas as nações. Contem as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos
maravilhosos. Tenha orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram o Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vamos estar mais uma vez iniciando o nosso culto, o culto que prestamos a Deus, que somente a Ele é devido, neste domingo. Estamos alegres por poder ter esse privilégio de poder adorar ao Senhor, né? Também contentes por Ele nos permitir este meio, não tão contente como gostaríamos de estar, impedidos nós de estarmos na casa do Senhor, né? Esta seria o grande contentamento, a grande alegria de poder estar na casa de Deus. Mas como não podemos, nos alegramos com este meio que ainda podemos ter, né? Entendo que as coisas, não que eu seja pessimista, mas a igreja sofrerá perseguições e quanto mais tempo se passa, mais perseguições ocorrerão. Eu entendo que isto já é um prenúncio da perseguição à igreja, aos santos do Senhor, e futuramente, conforme a palavra de Deus diz, perseguições muito piores do que esta ocorrerão. Mas enquanto isso não ocorre, vamos estar aqui louvando ao Senhor, vamos estar aqui desta forma, online, prestando o nosso culto a Ele e procurando viver em comunhão uns com os outros, né? Isto que é o nosso papel, né? Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Segundo, cantem louvores a Ele. Terceiro, falem dos seus feitos. Três mensagens, 3 ordens, 3 sugestões estão nesses versículos aqui. Cantem louvores a Ele, contem as suas maravilhas e procurem a ajuda dEle, né? Neste culto, assim estaremos fazendo, né? Pai, nós te agradecemos por este momento, por nos permitir, Senhor, compartilhar da Tua palavra, por nos permitir louvar o Teu nome, por nos permitir orar a Ti. E nesse instante que estaremos iniciando este culto, rogamos a Tua presença em nossa igreja menor, que é a nossa casa. Em nome de Jesus, rogamos a Tua presença neste culto, dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Aceita, Senhor, esta oração de invocação que faço neste instante, pois sem a Tua presença, Senhor, nosso culto ficará em vão. Em nome de Jesus, creio que o Senhor se fará presente, porque assim a Tua palavra também nos mostra que onde houver 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se fará presente. Por isso, também cremos que o Senhor está presente porque estamos em torno da Tua palavra. Glória a Deus por isso. Receba esta oração para que o nosso culto se inicie com a Tua presença e sendo única e exclusivamente para Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Glória a Deus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar
desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará Em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. O Salmo 51 diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Todos nós conhecemos os nossos erros. O Espírito Santo nos mostra nos entristecendo quando cometemos algo que desagrada a Deus. Portanto, cabe-nos, diante deste alerta do Espírito Santo, cabe-nos recorrer a Ele mesmo, que nos perdoe, que nos purifique, que nos lave e que nos dê forças para resistir novamente às tentações. Tentações estas que estarão presentes em nossa vida no decorrer dela, mas que podem ser combatidas pelas orações, pela força do Senhor, assim buscando. Vamos orar, vamos clamar a Deus, pedir a Ele
a tua misericórdia, conforme o salmista assim fez. Oremos. Querido Deus e eterno e bondoso Pai, eterno Criador, Espírito de vida, Espírito eterno, no nome precioso de Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, para rogar a Tua misericórdia. Tenha compaixão de cada um de nós. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti neste instante, pelos nossos pecados. Pai eterno, o Senhor conhece a cada um de nós. Conhece, Senhor, os nossos deslizes, os nossos pecados. Conhece, Senhor, no íntimo a cada um de nós. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, neste instante, eu suplico pela minha vida e suplico pela vida dos meus irmãos, de todos quantos estão nesta oração da fé, buscando em Ti a Tua misericórdia. Que Tu tenhas misericórdia de cada um de nós. Purifica-nos dos nossos pecados. Lava-nos, em nome de Jesus. Não os considere mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti neste instante. Cada um de nós temos uma fraqueza, cada um de nós temos um pecado. Não há um santo sequer, não há um que não peque, segundo a Tua própria palavra nos fala. Pai querido, enquanto estivermos neste corpo corruptível, corpo pecador, nós necessitamos, Pai, das Tuas misericórdias. Necessitamos do Teu perdão, necessitamos da Tua interferência em nossa vida, ó Espírito Santo, nos dando forças para que nossa carne não se decline para as coisas que venham Te desagradar. Em nome de Jesus, como o salmista recorreu a Ti, Senhor, rogando as Tuas misericórdias, pedindo que Tu o livrasse dos pecados, nós, nesse instante, da mesma forma, nos inclinamos diante de Ti, Senhor, e suplicamos em nome de Jesus que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós e que nos afaste de tudo quanto lhe desagrada. Em nome de Jesus, ouça esta oração, Pai eterno e Pai bendito, que agora faço juntamente com os meus irmãos. Amém. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Estaremos lendo a palavra do Senhor no Salmo 145, no versículo 13. O Teu reino é o de todos os séculos, e o Teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Nesse momento, irmãos, nós estaremos louvando o nosso Deus. Agora, com o cântico, quão formoso és. Glória
56, versículo de número 4, diz assim: confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não temerei medo de nada, o que podem me fazer os simples seres humanos. Hino de Davi, e nesse versículo ele diz que sua confiança estava em Deus, apenas em Deus, e não temia ao que o homem poderia lhe fazer de mal. Evidentemente que o salmista Davi, ele sofreu perseguições de Saul, não é verdade? Sofreu perseguições do seu filho Absalom, queria matá-lo. Também dos seus vários inimigos de outras nações. Enfim, o fato é que a confiança de Davi estava em Deus. E por ter tanta confiança em Deus, ele não temia o que os homens poderiam lhe fazer, né? Uma confiança muito forte em Deus, né? Em Deus, cuja palavra eu confio, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Algumas versões assim diz. Confiança vem do verbo confiar, que significa acreditar, crer. A confiança está muito atrelada ao relacionamento, pois no relacionamento podemos conhecer melhor com quem estamos nos relacionando. E Davi tinha um bom relacionamento com Deus. Apesar de ser um homem que também pecava, né? Não há um justo sequer, não há um que não peque, segundo as próprias Escrituras. Apesar de Davi ter cometido pecado, né? Um deles bem declarado nas Escrituras, que é o adultério com Betseba, apesar dele ter cometido pecados e tudo, era um homem que tinha um bom relacionamento com Deus. É um homem que tinha confiança muito grande em Deus, e esta confiança, veja bem, era fruto de um bom relacionamento com Deus. O Salmo de número 9, né? Salmo de número 9, no versículo de número 10, né? Está escrito assim: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que te procuram a tua ajuda. Aqueles que te conhecem confiam em ti. Se conhece, como nós acabamos de dizer, se conhece pelo relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais se conhece. Um exemplo bem fácil e claro são os nossos relacionamentos com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, nossos amigos. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós conhecemos. E este relacionamento revela, né, tanto de um para com o outro, revela as virtudes, revela os defeitos, as qualidades, revela-se tudo. E este revelar do dia a dia pelo relacionamento pode causar confiança ou frustração. No caso com Deus, não é possível se obter frustração no relacionamento. Pelo contrário, no caso com Deus, o relacionamento gera confiança. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o conhecemos e mais confiança
temos nele, porque ele não nos decepciona. Podemos buscar nas Escrituras algumas maneiras para ocorrer um bom relacionamento com Deus e, consequentemente, aumentar a confiança em Deus. Esta confiança, ela não é de um dia para o outro. Esta confiança, ela ocorre de maneira gradual em nossa vida para com Deus e de Deus para conosco, pois se trata de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus de forma temente, obediente, mais Deus confia em mim. Lembra de Jó? Quando a prova foi colocada, Deus deixou que o diabo tocasse nele e sabia que Jó procederia da forma como procedeu. Sabia que Jó confiaria em Deus e não o decepcionaria, porque Deus conhecia Jó. Conhecia Jó pelo relacionamento que havia entre ambos. Para nós com Deus, este relacionamento que vai gerar confiança, ele é gradual, não é de um dia para o outro. A primeira coisa, a primeira atitude, o primeiro comportamento que devemos ter para com Deus, para termos um bom relacionamento com Deus e adquirirmos confiança, o primeiro deles todos é a leitura e meditação diária da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus nos falando, é Deus nos orientando, é Deus nos exortando, nos ensinando, se revelando a nós pela sua palavra. Então, quando nós meditamos diariamente na palavra de Deus, nós vamos conhecendo Deus, conhecendo as suas promessas, conhecendo o seu cuidado, conhecendo a sua misericórdia, o seu amor, o seu caminho para nós percorrermos. Josué, no capítulo 1, versículo de número 8, nós vamos estar lendo para os irmãos. Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha bem, fale sempre do que está escrito no livro. Estude esse livro de noite e se esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. Palavra de Deus para Josué. O Senhor falando para Josué: olha, medite todos os dias, porque você meditando todos os dias, você terá sucesso. Você me conhecerá e saberá o caminho da vitória. Salmo de número 1, também para nós acrescentarmos a este primeiro ensino, no versículo de 1 e 2, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus ou dos ímpios, que não seguem exemplos dos que não querem saber de Deus,
e que não se ajuntam com os que zombram de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Então, o primeiro passo para se obter um bom relacionamento com Deus, para se conhecer Deus, para ter intimidade com Deus, é o meditar diariamente nas Sagradas Escrituras, porque ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho que agrada a Deus. E assim fazendo, nós estaremos sendo instruídos, estaremos nos alimentando da palavra de Deus. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos fortalecemos, nós aprendemos o que agrada a Deus e, evidentemente, nós nos distanciaremos daquilo que desagrada a Deus. Todos nós somos fracos, temos fraquezas, somos pecadores. E quanto menos debruçamos nas Sagradas Escrituras, mais fracos ficaremos. Ficaremos presas fáceis para as obras da carne, para as setas do diabo, para o mundo. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é fonte para a nossa vida. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ela nos fortalece, ela nos alimenta. E quanto mais nós lemos, mais nós enchemos das coisas de Deus. E assim, mais relacionamento teremos com Deus, porque aprenderemos dele e as coisas que ele quer de nós. Esse é o primeiro passo para um bom relacionamento e, consequentemente, para confiança em Deus. O segundo passo é a oração. A oração. Este é o segundo passo. Orar sistematicamente ou incansavelmente, como diz a palavra de Deus em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17. Orai sem cessar. Olha, sem cessar. Ou seja, orar sempre, continuamente. A oração é o nosso falar com Deus. Assim como a palavra é o falar de Deus para nós, a nossa oração é o nosso falar para com Deus. Na oração, nós confessamos os nossos pecados, apesar deles já saber. Mas a importância do confessar. Na oração, nós derramamos lágrimas de arrependimento. Na oração, nós também clamamos pelas nossas necessidades, apesar dele saber. Porque a oração nós colocamos para fora, expressamos o nosso sentimento, a nossa necessidade, a nossa dor para Deus. E quando assim fazemos, nós vamos estreitando esta comunhão. E estreitando esta comunhão,
nós vamos aumentando a nossa confiança em Deus, porque ao longo nós vamos vendo as respostas às orações e vamos percebendo que Deus está nos ouvindo e está perto de nós. Orai incansavelmente. Sabe, não é aquela oração automática, decorada, apressada, não. A oração tem que sair da alma. A oração tem que sair da alma, com sentimento, sem pressa, sem nada decorado. Ela é espontânea. Orai sem cessar. A oração estreita o relacionamento, aumenta a comunhão e, consequentemente, aumenta a confiança em Deus. Eu quero ler aqui para os irmãos para acrescentar, ao que nós estamos falando, 1 Timóteo capítulo 2, versos 8, que diz assim: quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Levantem as mãos. Expressar seu sentimento. Orem em todos os lugares. Orar sem cessar, orar continuamente, orar quando estiver no ônibus, orar quando estiver no metrô, orar quando estiver em casa, orar quando estiver na igreja, orar para uma determinada situação, orar pedindo a direção. Orar todo o tempo. Todo o tempo nós precisamos da direção de Deus. Todo o tempo nós precisamos do perdão de Deus. Em todo instante nós precisamos da ajuda de Deus para uma cura, para um livramento, para qualquer que seja. Ao acordarmos, ao ponto de chegar à noite e dormirmos, nós necessitamos de cura, necessitamos de emprego, necessitamos de família, necessitamos de tudo. Então, orar sem cessar, orar em todo lugar, conforme acabamos de ler. E esta oração contínua, diária, a todo instante, ela nos leva a uma aproximação, a uma comunhão, a um relacionamento bem próximo e, consequentemente, ao aumento da confiança. Terceiro, é a busca de direção nos afazeres. O Salmo de número 119, Salmo de número 119, diz assim, 119, 140 e versículo 147, diz da seguinte forma: antes de nascer o sol, eu clamo pedindo ajuda. Olha bem, antes de nascer o sol, aquela oração inicial, para começar o dia, para começar os afazeres, pedindo a direção. Antes de nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Salmo 119, versículos 147 e 148. Queridos irmãos, um grande exemplo disso foi o rei Ezequias. Um grande exemplo disso. 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ver alguns versículos aqui. Diz assim, vou ler no versículo
de número 5 em diante, né? De número 5. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de Judá. Nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Ora, Ezequias estava numa situação muito difícil. Judá estava cercado pelos seus inimigos. Mas Ezequias foi aquele que nem antes nem depois dele teve um homem como Ezequias completamente ligado a Deus. Um homem de comunhão com Deus. Um homem que tinha grande confiança em Deus por causa de sua comunhão. Um homem que recebeu livramentos dos seus inimigos, que recebeu cura, prolongamento de vida. Mas por quê? Porque Ezequias era um homem de muita comunhão com Deus. Era um homem que tinha muita confiança em Deus. Interessante que o texto diz, né? Até mesmo mais do que Davi, né? Era um homem que meditava na palavra. É um homem de constante oração. É um homem que buscava a direção de Deus para os seus afazeres. Amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos para os irmãos, Salmo 56, versículo 4, né, que diz que em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Uma versão assim diz. Outra versão, né, que eu gosto bastante, é essa que eu estou lendo para os irmãos, né? Confie em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que me podem fazer simples seres humanos. Confie em Deus. Confie em Deus. Podem vir o que vier. Se sua confiança em Deus está forte por causa da comunhão e do relacionamento, pode ter certeza. Homem nenhum pode lhe fazer mal. Inimigo não poderá te fazer mal. Pode até tentar, né? E a palavra mesmo diz que o diabo anda ao derredor, né? Procurando a quem tragar. E o diabo usa pessoas, evidentemente, né? Assim como há pessoas instrumentos de Deus, há pessoas instrumentos do diabo, né? O corpo é um objeto, um utensílio, ou vaso para honra ou para desonra. Não é verdade? Não tenha medo o que o homem pode lhe fazer. Não tenha medo o que o mundo pode lhe fazer. Não tenha medo ao que o diabo pode lhe fazer. Se sua confiança é uma confiança em Deus forte por causa da comunhão, por causa do relacionamento, lembra-se que a confiança, o grau da confiança se dá pela comunhão, pelo relacionamento. Quanto mais relacionamento, quanto mais comunhão, mais confiança. Mal nenhum poderá chegar à sua vida, à sua casa. Um homem pode tentar, um homem pode maquinar, um homem pode, né, fazer as suas artimanhas, né, seus planos, as suas tentativas. Ele pode, principalmente quando o homem não está sendo dirigido por Deus nas decisões. Mas aquele que confia em Deus, e esta confiança é
forte por causa da comunhão, do relacionamento, pode ter certeza que nada o abalará e a vitória será alcançada. Confie em Deus e o mais Ele fará. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Confie em Deus. Amém. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Confiança. Confiança em Deus, pelo relacionamento e pela comunhão, nos faz deitar e dormir em paz, porque nossa vida sempre será conduzida por Ele. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nós rendemos-te graças, Senhor, por nos proporcionar o privilégio de te cultuar, de te louvar e te adorar. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir este culto. Muito obrigado pela tua companhia. E agora rogamos a tua bênção para esta noite e para a semana. Que possamos ter um sono reparador, que possamos ter um sono em paz e que o Senhor nos abençoe, não só nesta noite, mas durante a semana, que possamos estar debaixo de suas mãos cuidadora, livrando-nos dos inimigos e dos homens maus e também deste vírus. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, o consolo, o refrigério, a companhia e a amizade do Espírito Santo esteja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.